Oi, tudo bem? Está pronto para embarcar em uma viagem que te levará mais perto de Deus e que vai fazer você questionar muita coisa? Pois bem, esse vídeo é para você. Capítulo de número 1: O Deus Inimaginável. Quando eu comecei a questionar sobre Deus, eu disse, tá legal, se o Senhor existe eu preciso de provas disso, eu preciso entender porque milhares de cristãos vivem disso. Preciso entender mais de Deus, mas agora eu também preciso ser sincero com você. Deus não se prova. Digo assim, Deus não pode ser provado de forma científica, nem mesmo estudado de forma científica. Afinal de contas, se Deus pudesse ser provado por meios humanos, ele não seria Deus, porque caberia na nossa mentalidade limitada, e Deus está acima de qualquer pessoa e mentalidade humana. Acredito eu que se você estivesse de frente a frente com Deus, o Criador de todas as coisas, você não conseguiria o descrever com exatidão. Tenta imaginar agora, então. Tenta. Com a sua mente humana limitada. Tenta imaginar como ele seria. Tenta imaginar ele bem na sua frente. Tenta descrever como seria o seu rosto, como seria a sua casa, como seria Deus. Tenta imaginar. É difícil, né? Eu sei. E se eu te falar que mesmo tentando imaginar e pensando no mais alto nível de sua imaginação, ele está muito além do que você tentou imaginar. Sabe por quê? Porque Deus é inimaginável. Então é por isso que eu não acredito. Não, é por isso que Ele é Deus. Alguém que está acima de tudo, além do nosso tempo, além do nosso conhecimento, e que é alguém que criou todas as coisas. Não há grandes volumes de dados para sustentar que o universo foi projetado por um criador inteligente. Mas mesmo assim, dizer que não existe evidências desse criador é como dizer que milhares de pinturas em um museu de arte não poderiam ter sido pintadas porque não há artistas visíveis na galeria. A evidência de uma mente inteligente por trás do universo é tão avassaladora que tem esmigalhado a noção de que tudo foi produzido somente pela natureza. Há evidência a favor de Deus. Não é encontrada apenas em algum fóssil obscuro ou nas hipóteses não testáveis de um físico teórico. Ela está evidentemente presente aonde quer que você olhe. Como é que tudo está funcionando em perfeito estado em sua volta? É só começar a questionar. Você vai perceber que tudo acontece porque tem uma explicação por trás. A rotação da Terra que define os nossos dias, a translação da Terra que define os nossos anos, e esses dois movimentos definem as nossas estações. A formação da chuva é algo completamente inteligente para ter sido criada pelo acaso. É como se fosse uma grande criação detalhada com peças fundamentais, e que se uma dessas peças fundamentais não estivesse presente, tudo pararia de funcionar. Quer um exemplo? Um pequeno exemplo. Se por 5 segundos o oxigênio do planeta sumisse, há apenas 5 segundos, uma peça fundamental em toda a criação do planeta Terra, o oxigênio, se ele sumisse por apenas 5 segundinhos. Para começar, todas as pessoas que estivessem muito expostas ao sol sofreriam sérias queimaduras. Isto aconteceria porque o oxigênio presente no ar ajuda a bloquear aos poucos os raios ultravioleta. Imagine que qualquer peça de metal que estivesse em contato com outra peça de metal automaticamente se fundisse nesses 5 segundos. Engrenagens, motores, qualquer metal se uniria com outro metal em que estivesse encostado. Isso aconteceria porque o que impede os metais de se fundirem é uma camada de oxigênio na superfície dos objetos metálicos. 5 segundos sem oxigênio seria como se a crosta da Terra entraria em colapso e se esmigalharia, causando terremotos e fissuras no chão. Isso porque a crosta é composta por 45% de oxigênio. Os tímpanos de todas as criaturas do planeta explodiriam. O que explica esse fato é que sem oxigênio a Terra perderia 21% da pressão do ar. A mudança repentina da pressão faria com que os ouvidos fossem danificados e todos nós ficaríamos surdos. Sabe qual é uma das principais componentes responsáveis por deixar o concreto duro? Isso mesmo, o oxigênio. Bastaria 5 segundos sem oxigênio para que todas as construções feitas de concreto no mundo fossem reduzidas a pó. Sem contar que toda a água iria acabar, lagos, mares, rios e oceanos sumiriam.
e isto é, uma peça de uma grande criação. O que eu quero dizer é que tudo está aqui de forma tão organizada e inteligente. Se você diz que Deus não existe, tudo bem, é você. Mas toda a criação grita alarmante que existe um Criador inteligente e acima de todas as coisas. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Eu não consigo imaginar a Deus, eu não consigo pensar exatidão como é o rosto de Deus, eu não consigo entender e nem mesmo explicar, mas eu consigo ver as obras das suas mãos em toda a sua criação. É como se Deus tivesse criado todas as coisas, e em tudo que no mundo há, Deus tivesse deixado a sua assinatura. É como se Deus, Criador de todas as coisas, criaste tudo em perfeito estado de forma inteligente, para que olhássemos para tudo e entendêssemos que nada do que foi feito pelo acaso, ou pela natureza, ou pelo estado de simplesmente existir. Não, mas pela funcionalidade de todas as coisas, pelo jeito que todas as coisas agem de forma organizada, a gente consegue perceber e entender que existe um Deus. Mas a pergunta é: você é sincero consigo mesmo mediante essas informações? Você é sincero consigo mesmo quando essas perguntas são feitas? Você é sincero consigo mesmo em dizer: não, realmente existe um Deus? Porque uma coisa é você não querer acreditar, e outra coisa é você não acreditar. Você não acredita ou você não quer acreditar? Apenas olhe para tudo que existe. Olhe para a mais bela paisagem que existe. Estude o funcionamento do mundo, do universo. Só assim você vai entender que tudo foi criado por um ser inteligente. Eu espero que você tenha entendido isso, e eu espero você no próximo episódio. Nesse episódio a gente fala sobre você tentar imaginar a Deus. No próximo a gente vai falar como seria um mundo sem Deus.